O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. A Casa de Cambinda, nesta data, apresenta mais uma série do tema Aprendendo com Jesus. E na noite de hoje, teremos a nossa amiga e irmã Dilamene Averá com o tema Pedir e Receber, que aborda ensinamentos do Cristo. Com vocês, Dilamene Averá. Olá, meu nome é Dilamene Averá e estou muito feliz por mais um convite da Casa de Paz José Cambinda. E nessa noite, com esse trabalho Aprendendo com Jesus, nós vamos trazer uma reflexão sobre o Evangelho, mas antes nós vamos fazer uma oração preparatória para nos envolver, para que possamos, assim, num só pensamento, um só coração, junto a essa oração, se fortalecidos. Deus, Pai querido, Jesus, Mestre amigo, que a sua luz, Senhor, que a sua paz nos envolva, que os falangeiros da Casa de Paz José Cambinda nos ilumine, nos envolva, para que possamos, Senhor, absorver esses conhecimentos, essa lição, mas sobretudo, Senhor, que esse doce Evangelho consolador, que ampara, que nos assiste, nos ilumina, possa sobretudo iluminar os nossos corações, iluminar os nossos sentimentos que nesse momento nos aflige, mas que possamos, Senhor, tirar dessas reflexões da noite de hoje o amparo, a assistência que tanto necessitamos. Assim, Senhor, através do nome de Maria, nossa Mãe Santíssima, dos falangeiros da Casa de Paz José Cambinda, te pedimos permissão para iniciarmos esse estudo da noite de hoje. Com nosso muito obrigado e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o livro que eu vou ler a página é o Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, ditado, o espírito que ditou a lição foi Emmanuel. Com caridade, todas as coisas sejam feitas com caridade. Paulo, é a primeira carta aos Coríntios. Ainda existe muita gente que não entende outra coisa de caridade. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingo para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte. De guarda a calamidade pública para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações das nossas vidas. Estender a mão e distribuir conforto é iniciar a execução da virtude essência. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se aos preceitos divinos, porque a caridade em falar, ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos, os pés serão aliados das mãos,
fraternas no serviço do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita de contribuição da bondade. Do modo particular, homens que se dirigem ou que obedecem, reclamam-lhe concurso santo, a fim que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus. Em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenhe as mínimas tarefas com caridade. Desde agora, se não encontra-se retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Essa é a lição 31 do livro Pão Nosso. Peço desculpa alguns erros, mas é a minha realidade, né? O nosso assunto da noite de hoje é o capítulo 27 do Evangelho. Por que eu escolhi esse capítulo? Kardec, a metodologia dele é muito interessante, que ele começa do simples para o complexo, tá? Então a gente vai ver lá no primeiro capítulo, ele falando das 3 revelações. À medida que ele vai evoluindo o pensamento dele, que vamos nos lembrar que o Espiritismo tem como fé raciocinada. Então, no raciocínio da fé, ele constrói pontes entre todos os capítulos. Olha que coisa interessante. O capítulo 27, pedis e obtereis. Então, ele vai falar sobre oração. No anterior, ele fala dai graça. Dai de graça que de graça recebestes. Ele vai falar sobre mediunidade. Ele vai falar sobre caridade. Tá? Não caridade material. Ele vai falar sobre caridade, benevolência, indulgência e perdão. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Mas o capítulo seguinte, ao 27, que é o 28, e é o último capítulo, nós vamos ver ele fazendo uma coletânea de preces espíritas. Olha que coisa interessante. Se você quer entender uma religião, observa como eles oram nessa religião. Porque na oração você vai ver o resumo do pensamento que norteia essa religião. Então, se vocês forem no capítulo 28 do livro do Evangelho, vocês vão ver resumido toda a doutrina espírita. Por isso que no anterior, ele vem nos dizer, que é o que a gente vai comentar hoje, o capítulo 27, pedis e obtereis. Eu vou começar logo pelo título. Pedir. Pedir é um ato de humildade. Pedir a alguém, pedir algo. Então aqui nós estamos nos referindo a pedir ao Ser Supremo, ao Deus que você nomeou, a Deus. Então, quando eu abdico a atitude de pedir, de deixar de orar, eu também estou abdicando o receber. E outra coisa interessante, quando você ora, a oração ela tem um efeito educador, que a gente não para pensar. Eu peço para Deus algo, vocês pedem algo, nós podemos receber ou não. Aqui está o processo educativo, porque de repente Deus vai falar assim para você, agora não, espera mais um pouco, ora mais um pouco, constrói mais a sua fé, ou
agora não. Será que é isso mesmo que você está me pedindo? Será que o que você está me pedindo é necessário para você? Então, essas reflexões têm que ser feitas. Agora, obter, né? Ele fala, pedi e obtereis. O obter já tem uma coisa muito interessante. Porque eu posso pedir, mas entre pedir e obter tem uma coisinha chamada merecimento. Será que o que eu pedi, eu tenho merecimento? Será que o que eu pedi, eu necessito? Ou eu tenho observado as coisas que eu tenho pedido e que têm me chegado de forma tão natural que eu não agradeci? São coisas que nós temos que fazer reflexão, né? Então, quando eu abdico a não orar, eu também abdico disso tudo que a gente está conversando aqui. Nós vamos ver Jesus em vários processos dele, narrado pelos apóstolos, que ele ia ao canto, se afastava do grupo e orava. Porque a oração é um combustível. A oração é aquele momento de intimidade sua com o Altíssimo. Por isso que quando a gente deixa de orar, a gente abre mão desse momento, dessa intimidade. Madre Teresa de Calcutá foi perguntada por um repórter como ela fazia o processo dela de oração. Ela falou que ela orava e ele falou assim, mas como a senhora ora? Ela falou assim, eu fico em silêncio. E Deus? Eu fico ouvindo ele. Aí ele falou assim, e o que ele fala? Não, mas ele também fica em silêncio. Então ela mostrou que na verdade, no momento em que ela se recolhia na profunda intimidade, a conexão dela não necessitava de pedido, porque tendo consciência das suas necessidades, ela sabia que Deus, vasculhando sua alma, sabia o que aquela situação estava ensinando para ela. Então, se ela tinha que esperar ou não, naquele momento ela recebia as vibrações de sabedoria, de resignação, de humildade, para que ela também aguardasse. Mas isso só se você se aquietar. Se a gente ficar, eu quero, igual criança, nós nunca vamos ouvir a palavra de Deus, né? Estaremos sempre em barulho. Ele diz aqui no item primeiro sobre a qualidade da prece. Então, se a gente for no Livro dos Espíritos, então é pedir, agradecer e louvar a Deus, né? Então, a qualidade da prece, ele diz bem claro que no Evangelho, quando ele cita Mateus, quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar pondo-se em pé na sinagoga, nas esquinas, para serem vistos pelos homens, exibindo-se, né? Ele diz, em verdade te digo, já receberam sua recompensa, mas quando quiserdes orar, entrai para o quarto interno e fechando a porta e orando ao Pai em segredo, vosso Pai que vê, e o que se passa em segredo vos recompensará. Em vossas orações não façais longas repetições, como os gentios, porque imagina que pelo palavreado excessivo serão ouvidos. Então, a oração não é para ficar muita falação, né? Não vos tornei, pois, semelhante àqueles, porque vosso Pai sabe o que necessitais antes mesmo que peças. Nós temos que pensar numa coisa. A base da oração é o pensamento. Então, se eu não acalmo meu pensamento,
como que eu vou fazer uma oração? Como eu vou fazer uma oração? Então eu tenho que acalmar minha mente. Acalmar minha mente. E nessa atitude de acalmar a mente, eu ter esse colóquio, né? Essa conversa, essa intimidade. Então ele aqui vai contar uma parábola que 2 homens entraram na sinagoga para fazer suas orações. Um começou a contar vantagem, né? Que ele dava esmola, que ele jejuava, e faz uma comparação, que ele não era como aquele homem que estava lá. E o outro, por sua vez, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, a diferença, né? Ter misericórdia de mim. Ter misericórdia de mim. Quer dizer, olha, eu estou ciente das minhas limitações, estou ciente das minhas dificuldades e necessito da sua misericórdia na minha vida para que eu tenha força para reverter isso. O outro não. O outro contou vantagens. Mas a gente tem que entender também algumas coisas. O judeu, ele tinha 3 coisas que ele tinha que fazer: orar, jejuar e ser caridoso, para ser um justo. Para ser um justo. Então a palavra justo vem de justiça, tá? Então se a gente for a última questão, se a gente for na última lei que está no livro dos Espíritos, é de justiça, amor e caridade. É uma lei só, de justiça, amor e caridade. Porque não se faz essas 3 coisas sem que elas não estejam juntas. Então, para que ele fosse considerado um justo, ele tinha que fazer algumas atividades. Então, orar a Deus. Então, com a primeira postura da pessoa que acorda, elevar um pensamento a Deus, rogar a Deus força e coragem, para que ele possa, no percorrer do dia, reconhecer a presença de Deus, reconhecer a ação de Deus em todos os momentos da sua vida. Tá? Então, aqui a gente vê que vai ser trabalhado a fé humana nas coisas da materialidade, mas também as coisas na fé divina, no divino. Porque olha só, quando você entra num ônibus, num avião, num carro, você entende que você vai chegar no local que você está se dirigindo. Isso é uma fé. Isso é fé. Então você apoiou que Deus, que sabe que você vai fazer, Ele está te protegendo, te conduzindo a esse local. Então, mães, há muitas pessoas que ainda não param para analisar a maneira com que ora. E aí nós vamos ver que a qualidade da prece é profundamente definida na atitude. Por isso que ele vai falar, quando orardes, se tiver alguma coisa contra alguém, vai lá, sana isso, zera a sua cabeça, para que você, na hora da sua oração, a sua oração fique leve. E a sua mente também fique leve. Longe de culpa, ódio, medo, essas coisas todas que possam perturbar a sua mente, né? E diz aqui, e é um alerta para os religiosos, né? Existe uma diferença entre religião e religiosidade. Religião é um rótulo, religiosidade é um modo de vida. É aquilo que eu sempre brinco com vocês, o bom é bonzinho, tá? O bom é sempre bom e o bonzinho é bom de vez em quando, tá? Então, como que se conhece o espírito? Pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Ele é santo? Não, mas ele está lutando para vencer suas más inclinações. Mas como eu sei que ele está conseguindo isso? Pelo número de pessoas que ele consola, pela prática do bem que ele faz. Então aqui as coisas estão bem claras, bem definidas. Então, como espíritas, qual a minha atitude de manhã? Senhor, me dê força, coragem, para que eu possa reverter qualquer situação, para que eu possa seguir adiante. Conceda-me, Senhor, humildade, resignação, aquilo da oração da sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para reconhecer o que eu posso
e o que eu não posso mudar. Porque existem coisas que você não vai mudar. Então você vai ter que ter sabedoria para entender isso, tá? Então, senão você vai ficar dando murro em ponta de faca. Não é isso. Agora, sobre a eficácia da prece. Como que eu sei que ou não que ela foi atendida? O que peçais em prece, crerdes e obterei, então vos será concedido. Já está em Marcos. Mas como a gente tem muita dificuldade de ter intimidade com Deus, ou quando a gente não acha que é digno, ou não tem autoconfiança, ou não é arrogância, não tem assim... Aí eu não mereço, eu vou pedir, mas não vai acontecer. Essa atitude mental sabotadora, ela quebra toda essa vibração. Toda essa vibração vai ser quebrada. Tem uma história muito interessante que uma menina, ela estava orando, que os pais... O pai estava internado e a mãe não estava bem, e ela com os irmãos pequenos, e ali passando fome, sem dar solução para aquela situação, porque era uma criança, né? E ela foi e começou a clamar a Deus que mandasse um anjo para ajudá-la. O fazendeiro, passando perto da casa deles, desceu do cavalo e bateu na porta porque viu que não saía fumaça. Então, quer dizer, o fogão não estava aceso, a lenha não estava queimando da chaminé. Aí ele falou assim: menino, o que você está fazendo? Ela falou assim: estou pedindo a Deus que me mande um anjo. Aí ele falou: por que um anjo? Ela falou assim, aí ela contou a história, né? O pai estava doente, a mãe também estava acamada, e ela e os irmãos estavam passando por necessidade. E aí o fazendeiro foi, tirou do bolso uma quantia e disse para ela: vai lá no armazém e traz comida para você, para sua mãe e seus irmãos. E eu vou procurar saber a notícia do seu pai. E ele foi embora. E ele vira e voltava, ele olhava para trás para ver se a menina já estava a caminho do armazém. E vendo que a menina não saiu da casa, ele resolveu voltar. Quando ele voltou, a menina estava ajoelhada, rezando. Aí ele falou: menina, o que você está fazendo? Ela falou assim: ué, eu estou agradecendo a Deus. Eu tinha pedido a ele que me mandasse um anjo. E o Senhor chegou e trouxe a solução que eu precisava. Então a oração, todas as orações são registradas. O que ocorre é aquilo que eu disse lá no início. Tem que ter merecimento, a necessidade, né? Que às vezes não é hora de você receber. Talvez o que você está pedindo agora é tão pequeno e Deus quer te dar algo muito maior, e ele fala: não, agora não. E você entende: puxa, Deus não me deu, como uma recusa, como uma criança mimada. Não, não é isso, tá? Então, é bastante importante que a gente saiba bem orar, né? Richard Simonetti, ele contou numa palestra que ele foi procurado, ele trabalhava no Banco do Brasil, foi procurado por uma pessoa, e a pessoa pediu uma ajuda a ele. Todo mundo sabia que ele era espírita, aquela coisa toda, um homem de renome, com muitos livros publicados, e ele ensinou. Passou um mês, o homem voltou de novo: olha, aquela peça não me ajudou em nada. Aí ele falou assim: mas como não? Você está orando direito? Ele falou assim. Aí ele disse para ele como ele estava orando. Ele falou: meu irmão, a oração não é para mudar os outros. A oração é para mudar a nossa visão diante da situação. E aí ele ensinou de novo. Passou um tempo, ele foi lá e disse para ele que aquela oração era milagrosa. Aí o Richard falou assim: mas como assim? Ele falou: tudo mudou na minha vida. Ele falou assim: como que você está orando agora? Porque da vez passada você me falou uma coisa, eu te ensinei, como você está orando agora? Aí ele foi e falou como ele estava orando. E ele disse que a primeira coisa que ele reparou foi a esposa dele, a mudança de atitude dela, a mudança de atitude dos filhos, dos funcionários dele, e tudo demais
Ele falou assim: meu irmão, a oração não mudou essas pessoas. A sua postura diante dessas pessoas fez com que elas mudassem com você. E ao romper essas dificuldades em volta, tudo começou a mudar. Você mudou. Então você mudou seu modo de tratar sua esposa. Você mudou seu modo de tratar seus funcionários, seus filhos. E aí tudo mudou. Então olha só, pedis e obtereis, né? Então imagina só, a fé, ela vai te ajudar na hora da oração a que você busque força para perseverar, para vencer aquilo que nós vamos ver lá no capítulo 5, né? Resignação, paciência, humildade, essa é a situação. A ação da prece, ela se dá no pensamento, é o pensamento. Por isso que Paulo vai dizer que uma prece que você não entende, ela não toca seu coração. Se ela não toca seu coração, ela não faz as mudanças necessárias. Então, quando orar, respira, precisa dizer palavras bonitas. Uma simples palavra: muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Isso já acalma a sua alma. Isso já muda todo o seu processo vibratório. Isso é como um orvalho dentro de você, né? Então manda que quando a gente de manhã acorde, a gente já comece orando, agradecendo, pedindo a Deus a força e coragem para esse dia, né? E nos diz aqui, a gente tem duas dificuldades. Há males que são dessa vida, há males que são das vidas anteriores. Então, quando a gente falou da oração da sabedoria, era na condição de o que nessa vida eu tenho que trabalhar e o que eu estou colhendo da outra vida. Lembra? Nós estamos semeando e ao mesmo tempo estamos colhendo. Por isso que a semeadura ela é farta, mas a colheita é certa. Então, já dizia minha mãe, quem lança os ventos vai colher tempestade, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Agora, outra coisa da oração, a gente ter como consciência que tudo é de conhecimento do Pai. Tudo que se passa conosco. Há uns 200 anos atrás, um homem ia caminhando a galope muito forte e passava por ele um menino, já dia sem comer. E o homem trazia um pão, ia vindo comendo. E o menino falou assim: dá um pedaço desse pão. O homem nem parou o cavalo, jogou o pão em cima do garoto. O pão caiu no chão. O menino limpou e comeu. Quando o menino comeu, antes mesmo de iniciar isso, ele agradeceu a Deus e pediu por aquele homem que o abençoasse. 30 anos se passou. Um dia, chamado na espiritualidade, já um homem adulto, ele foi levado junto com a esposa e foi feito um pedido a ele. Mas nesse inteirinho, esse homem, na época que deu o pão para o garoto, conversando com o seu mentor espiritual, na espiritualidade, na erraticidade, ele falou assim: eu fui tão mal que eu acho que ninguém nunca orou por mim. Ele falou assim: engano seu. Lá na casa da oração tem uma chama que foi feita por uma pessoa 30 anos em prol de você. Aí ele falou: eu recebi uma oração de alguém? Sim, recebestes uma oração. Vamos lá. E quando chegou lá, a oração que o menino tinha feito estava lá, viva, pulsante aquela chama. Ele falou: olha para essa chama.
E ele foi, pelo magnetismo, levado onde esse homem hoje estava. Não era mais uma criança, era um homem casado. E ele, quando se aproximou dele, ele notou que ele tinha uma deficiência numa perna. Ele ficou profundamente emocionado. Ele disse: eu só te dei um pedaço de pão sujo de terra. E você orou por mim. E ele, sentindo aquela presença espiritual, lembrou-se daquele dia em que ele, passando fome, e aquele homem apressado jogou-lhe um pedaço de pão em cima. E ali, naquela gratidão, um pedaço de pão abriu as portas para aquele homem para uma nova encarnação. E aí, gente, o poder da oração. Então, quando eu abro mão de orar, quando eu abro mão de agradecer, que é uma oração, quando eu abro mão de prestar atenção numa oração como a de Francisco de Assis, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, ou da prece de Cáritas, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, a gente perde muito. Então, a gente tem que meditar sobre isso. Paulo diz que a prece ela tem que ser entendida. Você imagina você ouvindo uma oração que você não entendesse? Ela não tocaria seu coração, ela não te mudaria, ela não te levaria a uma reflexão. Eu me lembro a primeira vez que no centro uma amiga minha fez essa oração de Cáritas. Eu fui impactada. Eu falei, mas que coisa mais linda. Ela tinha memorizado essa oração. Eu saí de lá encantada com aquilo. Inesquecível. 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 Então, se eu não entendo, como eu vou trazer para o meu raciocínio e para o meu coração? A gente tem que fazer uma prece com entendimento. Outra coisa também que esse capítulo traz, algumas denominações não oram por pessoas que desencarnaram. Todos nós sabemos que a oração intercessória, a oração em prol de um desencarnado, a oração em prol de um suicida, de um doente, de uma criança, de um acamado, é extremamente importante. Uma oração em prol da gente. Quando você ouve alguém dizer assim, fiz uma oração por você, você não se comove? Você não sente essa força no coração? Então, a oração intercessória. Intercedei-vos uns aos outros. Então, que a oração, uma casa aqui em Barra, muitos anos, usou esse método, que cada um dos componentes elegesse na sua mente um e orasse por ele durante o mês. Uma oração intercessória por um companheiro. Não precisa perguntar o que está se passando com ele. Só faça a oração. Só faça a oração. Então, a prece pelos sofredores, o que acontece? O espírito recebe aquelas emanações e aquilo vai dando a ele um ensejo dele sair daquela situação que ele se encontra, de abatimento, às vezes ainda não teve esse contato com o plano material, não sabe notícias da família. Por suicida, aquilo acalma o suicida. André Luiz, gente, quem leu o Nosso Lar, lembra, 8 anos, recebeu orações diárias, até que um dia ele sai daquela situação que ele se encontrava mentalmente e ele lembra, quando eu era criança, a minha mãe me ensinou a oração dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Então nós vamos ver que a oração dominical, todos os primeiros pedidos são para o Pai, depois são todos voltados para a terra, para um relacionamento social, porque a oração
É um relacionamento que nós temos com Deus, conosco, com o outro, quando eu oro pelo outro. Então, oração, em uma história que uma senhora sentava-se à tarde na cadeira de balanço para ver o pôr do sol e se sacudindo ali naquela cadeira, ela dizia: meu Deus, abençoa essa pessoa que por causa dela eu recebi essa cadeira. Era um irmão que desencarnou e deram a cadeira dele para ela. E todas as tardes ela elevava o pensamento a Deus e pedia por ele. E lá na espiritualidade, ele sentia aquele elevo, aquela paz, aquele sentimento entrava acalmando. E ele perguntou para o protetor: o que era aquilo? E lá ele disse: ah, é a cadeira. Aí ele: que cadeira? A sua cadeira de balanço. A senhora senta-se lá e ora por você. Ele falou: meu Deus, por que eu não fiz mais caridades? Então, olha só, uma cadeira, uma oração, uma solidariedade, a compaixão divina e todo mundo recebendo a misericórdia de Deus. Então, quando a gente ora, o próprio Chico fala que no período da Segunda Guerra Mundial, lá na Fazenda Modelo, foi formado tendas e tendas de espíritos que, desencarnando naquele processo que nós estávamos vivendo no planeta, terrível, 20 milhões de pessoas desencarnaram, 8 milhões de judeus foram assassinados, e judeus, ciganos e tudo mais, né? Uma marca negativa no planeta. Eles eram trazidos ali e eram formados aqueles tendões e aqueles espíritos. Ele ia de tenda em tenda fazendo oração. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os espíritos, muitos já recolhidos, já tinham ido para seus locais de vibração, né? Onde há muitas moradas na casa do Pai, em torno de nós. Mesmo assim, alguns permaneceram. Então, o que o Chico fazia? Quase perdi a caroninha dele de carroça, ia lá de tenda em tenda e fazia as orações para aqueles que ainda permaneceram no local. Então, nós vamos ver o poder da oração. Divaldo conta que num desses momentos muito difíceis da vida dele, em que ele, tendo essa cardiopatia, uma noite muito difícil, entra um espírito, e esse espírito derrama sobre o coração dele todos os recursos. E ele, sem saber quem era um espírito do qual, um período atrás, ele fazia oração por ele. Então, nós vamos ver a solidariedade que existe, né? É um sistema. Então, quando eu abro mão de orar, eu também abro mão de receber. Tá vendo? Nós vamos receber duas vezes, porque Deus não perde nada, Ele tudo transforma, né? Então, essa maneira de orar, olha que coisa interessante. Hoje a ciência descobriu que quando você ora, muda toda a sua condição química, fisiológica, biológica. Então, a sua condição espiritual, há toda uma mudança na sua genética quando você ora. E depois que isso ocorre, eles colocam a pessoa no aparelho e fala: pensa no seu Deus. E eles vão examinando a cascata que cai de luz, a mudança que isso gera. Então, quando eu abro mão de orar, eu também abro mão de receber isso. Nos Estados Unidos, um grupo de monges reunidos em oração durante um período não muito grande, nem muito pequeno, uma cidade muito violenta, coisas assim, muito, muito difíceis, eles notaram os marcadores de assassinato, violência doméstica, roubo e tudo mais. Todas essas negatividades foram caindo, esses marcadores, no período que esses monges oravam. Então, nós vamos ver
Como que a oração agora já consegue ser medida pela ciência, os efeitos dela. Outra coisa muito interessante. Alguns pacientes de um hospital nos Estados Unidos também foram separados e eles oraram, pediram para determinados grupos orarem para determinados pacientes. E os marcadores biológicos dessas pessoas mudaram. E aqueles que não receberam oração melhoraram também, mas bem menos. Então, oração é um remédio, Dila? Sim. Nós devemos ficar orando o dia inteiro? Não. Ora e labora. É um ditado latino. E nós vamos ver Francisco de Assis dizendo, o trabalho é uma oração. Então, a oração que tem você deve eleger para você um momento em que você possa. Mas se não tem, ore em pé na fila do banco, ore em pé no ônibus, olha para o céu e faz uma oração, olha para uma planta, olha para uma criança. E se não tiver nada para olhar, fecha teus olhos e imagina nosso Senhor Jesus Cristo diante de você. E você estendendo as mãos e Jesus também acolhendo, só diz para ele, Cristo, eu estou aqui. Eu estou aqui. E tenho certeza que ele vai dizer que ele também está. Então essas coisas, né? Então essa é a maneira de orar. Então, o que traz a aventura da prece? Nós vamos ver uma pequena narração de José de Anchieta. Quando ele saiu do Rio de Janeiro para ir para o Espírito Santo, e no meio da selva, aquele percurso todo, e país tropical, você sabe, né? Nós sabemos. Ele, na oração dele, os índios notavam que ele levitava, às vezes, mais de um palmo de chão. A aventura da oração. Então, nós vamos ver a benesse da oração. Nós vamos ver nos últimos momentos, né, Jesus, no Sermão do Cenáculo, ele fala assim, Pai, oro por esses, porque através desse, um dia virão outros, e eu oro por eles também. Então ele orava pelos apóstolos, orava também pelos que viriam depois dos apóstolos, somos nós. Então ali Jesus já estava orando por nós. Então que nesse momento em que a gente está aqui tocando nesse assunto, lembre das orações. E se você não sabe orar, só agradece. E se você ainda não consegue agradecer, porque você acha que a sua vida é tão miserável que ela não merece um agradecimento, só respira, olha. Só respira. É uma oração. Assim nós vamos terminando a nossa palavra. Foi uma reflexão, mas nós vamos orar. Vamos orar por essa casa, né, que nos acolhe, tão bendita, que está aí quase fazendo aí, daqui a pouco, 1 século de fundação, uma marca maravilhosa, no céu como na terra. Então vamos orar por ela primeiro, pelos dirigentes, vamos orar por todos nós, vamos orar pelos trabalhadores, mas sobretudo a Deus nosso Pai, que permitiu que um dia alguém lançasse no chão a semente que ia dar essa árvore chamada Casa de Pai José Cambinda, aonde muita gente mata a fome, onde muita gente foi curado, aonde muita gente recebeu a força para voltar a viver. Era vivo, mas estava morto no coração. Então vamos orar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Peço agora que fechem os olhos. Quem tiver suas aguinhas para fluidificar, deixa aí também. Deus, Pai querido, agradecido nos encontramos, Senhor.
por estarmos aqui nesse momento de oração. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir silenciar nossa mente, acalmar nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a vencer todas as nossas mazelas. Abençoa a casa de Pai José Cambinda. Abençoa esses trabalhadores abnegados do bem, Senhor, em que o objetivo deles é a prática do bem, do amor sincero, da abnegação. E que a união e a fraternidade e o respeito seja sempre a base desses nossos irmãos. Abençoados sejam os frutos dessa casa. Essa é a casa do caminho, Senhor. Quantas pessoas não descansaram por um tempo para ter condição de continuar as suas existências. Quantos todos os dias, Senhor, batem em busca de auxílio e esperança. Abençoado seja os dirigentes dessa casa. Abençoado seja, sobretudo, Pai José Cambinda, Pai João, os mentores espirituais que cuidam para e zela para que todos nós tenhamos aqui nesse momento os recursos necessários, aos falangeiros também, indiano, que abençoe todos os lares, abençoe e também fluidificando as águas, transformando-as no remédio que cada um necessita e merece. Que a sua luz, que a sua paz, te pedindo permissão, meu Pai, para dar por encerrado, que o nosso louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Assim seja. Profunda gratidão, é um prazer que a gente possa ter uma oportunidade de estarmos reunidos de novo. Muita paz. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.